E aí, eu sou Mauli Botany com mais uma dica do método Overdrive. E eu começo hoje propondo uma reflexão. O que é sucesso para você? Pensa um pouco aí. Não é fácil dizer não, né? Assim de prontidão. Tem muita gente que não consegue. É muito subjetivo. Tem gente que acha que é ter fama, tem gente que acha que é ter dinheiro, tem gente que acha que é ter cargos importantes. O ponto aqui é o mundo corporativo, as empresas, mais especificamente carreiras, a sua carreira, por exemplo. Para isso eu trouxe uma palavra-chave. Expectativas. Expectativas de quem? Da sua liderança. Pode ser seu coordenador, supervisor, gerente, diretor, tanto faz. Se você prestar atenção nas conversas que você tem com a sua liderança, você vai entender que expectativas ela tem de você e como ela te enxerga como profissional. Aí, se você atender às expectativas, você pode estar fazendo um bom trabalho ou um ótimo trabalho. Espero que você esteja fazendo um ótimo trabalho. Mas para você dizer que você está tendo um baita sucesso na sua empresa, na sua equipe, você precisa superar essas expectativas. E eu não estou falando em trabalhar 20 horas por dia, estou falando em entrega, performance. Para isso, eu trouxe a seguinte frase. Seja mais do que esperam de você. Seja mais do que esperam de você. Porque só assim você vai se destacar. A competição tá doida aí fora, hein? E como é que você vai se destacar na sua empresa, na sua equipe? Tem duas maneiras. Uma é tendo mais habilidade do que os outros. E a outra é fazendo algo melhor do que os outros. E o ponto em questão aqui é o inglês. Hoje em dia, nem preciso dizer que o inglês é essencial. Faz tempo que é, na verdade. Se você fala bem inglês, tem um bom vocabulário, tem boa pronúncia, você vai se destacar, você vai ser lembrado, você vai ser tido como um bom profissional, alguém que tem um potencial para cargos mais altos, para salários melhores, para projetos importantes. Portanto, o inglês é super importante. Por isso eu trouxe uma estratégia para você. Uma estratégia para você turbinar seu inglês rápido e se destacar com a liderança da sua empresa. São 3 pontos. O primeiro, dominar os tempos verbais, ou seja, aprender todas as conjugações dos tempos verbais o mais rápido possível. Isso acelera o seu aprendizado em 80%. Por quê? Porque sem conjugar tempos verbais, a gente não diz coisa nenhuma, não existe comunicação efetiva. Sem saber tempos verbais, você não se comunica, porque são eles que fazem a ação. O resto é vocabulário, substantivo, adjetivo, é importante também. Mas são os tempos verbais que fazem as coisas acontecer. Acho que não precisa nem pensar muito nisso para entender o que eu estou falando. Eu acredito que você nunca ouviu alguém dizer isso para você, mas acredite em mim, você vai começar a estudar inglês? Já começou? Faz pouco tempo? Aprenda todos os tempos verbais. Isso vai te dar uma base para você começar a construir o idioma na sua cabeça. Veja um exemplo. Uma frase que pode ser dita no dia a dia numa empresa. Presta atenção que o que está em negrito é tempo verbal. Como ele não havia conversado com o fornecedor, ele não sabia que um novo prazo de entrega seria discutido. Olha os tempos verbais. Na próxima reunião e que haveria... Vá pensando aí se você consegue traduzir para o inglês esses tempos verbais. Um teste para determinar se poderia haver algum problema com a embalagem que já foi aprovada. Se você não souber conjugar esses tempos verbais e você tentar dizer isso a alguém ou escrever isso no e-mail, a pessoa não vai entender o que você está querendo dizer, mesmo que você conheça todo o vocabulário que está aí nessa frase. É tão simples quanto isso. Eu vou voltar para essa frase, porque agora eu vou fazer uma ponte com o tópico número 2 da estratégia, que é dominar o vocabulário corporativo, ou seja, vocabulário comum a todas as empresas, e o vocabulário da sua área. Vou dar alguns exemplos. Esse é corporativo. Toda empresa vai ter. Atender a demanda. To meet the demand. Não é to attend the demand, como muita gente diz. É meet. Inventário. Inventory. Muita gente diz inventory. A pronúncia correta é inventory. Prazo. Deadline. Dar resultados. To yield results. Entrar com o processo. Se você é do RH, do jurídico.
To file a lawsuit. Pedido de compra. Purchase order. Entregar o relatório. Turn in the report. Não dá para usar deliver. Para relatório é turn in. Em suma, resumindo, in a nutshell, nota fiscal, super importante. Invoice. Diretoria. Pode ser board of directors ou simplesmente, para os íntimos, the board. Então, aqui é um vocabulário. Tem vocabulário comum a todas as empresas e vocabulário da sua área. O que você faz se você ainda começou a estudar inglês, estuda há pouco tempo? Mapeia. Se você trabalha com inglês, você vê a documentação, é mais fácil de ter acesso às informações. Se não, procura, vai atrás, anota em algum lugar e aí você revisa com frequência. Então, se você sabe conjugar tempo verbal e tem vocabulário da sua área, você já começa a funcionar em inglês. E é isso que a sua liderança quer de você. Maravilha, vamos lá. Voltando à frase. Você vai notar aqui que a gente tem poucas palavras que a gente considera corporativas ou técnicas. Olha lá. Vocabulário bem restrito em termos de vocabulário técnico. Olha lá. Fornecedor, supplier. Prazo de entrega, delivery date. Prazo a gente viu agora há pouco, que é deadline, mas delivery date é data de entrega. A gente pode traduzir como prazo de entrega. Praticamente uma expressão. Meeting, reunião, uma palavra que muita gente conhece, super comum. Teste, é só colocar um E, né? Então não tem como não saber. Problema também é só colocar um A. Olha lá, problema. E já a embalagem é diferente. Package, embalagem. Então, na verdade, tem três palavras, vamos dizer, 2 palavras e uma expressão aqui, que não são tão comuns. Supplier, delivery date e package. Basta fazer uma pesquisa de 10 segundos num dicionário online e você descobre do que se trata. Portanto, o ponto central aqui, na verdade, são os tempos verbais. Você vai ver agora em negrito tudo que não é tempo verbal e os tempos verbais estão sublinhados. Olha lá. Não havia conversado, não sabia, seria discutido, haveria, determinar, poderia haver e já foi aprovada. Se você souber os tempos verbais, você faz a frase. As he hadn't talked to the supplier, he didn't know that a new delivery date would be discussed in the next meeting, and that there would be a test to determine if there could be any problem with the package that has already been approved. Legal? Então, para fechar essa parte, conhecendo a conjugação dos tempos verbais e tendo o vocabulário básico para você trabalhar, você começa a se virar em inglês. E você, começando a se virar em inglês, a sua liderança, o seu gerente já fala, opa, já melhorou, hein? Está conseguindo mandar e-mail sozinho, já começa a participar de uma reunião aqui e ali, e aí te deixa tranquilo, sossegado, para você continuar estudando inglês, mas sem aquela pressão enorme de quem está precisando falar inglês rápido e nem sequer saiu do lugar. Com essa estratégia, você sai do lugar. O terceiro ponto é o seguinte: dominar a fonética do inglês para adquirir credibilidade. Fonética é pronúncia, tá? Tem gente que acredita. Na verdade, é meio senso comum. As pessoas acham que quem fala bem inglês, tem boa pronúncia, é um bom profissional. Deve ser. Não é exatamente verdade, mas é o que as pessoas acham. E ao invés de a gente discutir o assunto, a gente estuda fonética, estuda pronúncia, que dá mais certo. O fato é que há regras de fonética, há regras de pronúncia. E se você estudar essas regras, você sai na vantagem, porque as regras vão te ajudar a compreender melhor. É muito mais fácil do que ficar ouvindo podcast ou assistindo filme sem ter noção do que está acontecendo. Se você estudar as regras de pronúncia, as regras de fonética, você sai na frente, você dá um passo gigantesco. Resumindo, se há regras, aprenda. Vou dar um exemplo para você, da vogal O, a pronúncia da vogal O. Ela vai ter, e vou dizer já uma coisa, é lógico que há exceções, sempre há exceções, tá? Mas regra é regra. São 2 pronúncias. Ou, quando? Quando a gente tiver o O seguido de consoante e depois de uma vogal. Olha lá, O, P, E. Então, o O vai ter som de OU.
o E não é pronunciado. Hope. Hope, o verbo esperar, da palavra esperança, que é um verbo regular. Verbos regulares, para você conjugar um verbo regular, você coloca um ED, né? Para conjugar no passado e particípio. Como já tem um E, eu só coloco o D aqui. Então, passado, hoped. Aqui do lado, o verbo hop, o verbo saltar, saltar, com uma perna só. A pronúncia é hop, hop. A regra é a seguinte, quando eu tenho vogal, aqui eu tenho vogal, consoante, vogal. Quando eu tiver vogal, consoante, olha lá, OP, eu tenho o som O. Hop, hop. É um verbo regular também, ou seja, o passado e o particípio também são feitos acrescentando ED ao verbo. Veja bem, se eu simplesmente colocar o ED aqui, eu vou ter essa palavra, hoped. E é por isso que eu dobro o P, para eu ter vogal consoante ou vogal consoante consoante. Isso garante que o som vai ser O. Super legal, né? Se você souber disso, a sua vida fica muito fácil. Por exemplo, se alguém te perguntar como escreve parando, stopping, se você ouviu stop, stopping, você sabe que tem 2 P's. Então, como é que é o gerúndio do verbo parar, parando? Tem 2 P's? Lógico. Se não tiver, seria stopping. Portanto, até te ajuda na grafia a aprender como você escreve em inglês. Lógico que em inglês tem uma grafia meio caótica, tem exceção pra caramba, mas se tem regra, aprenda a regra. Na verdade, há muitas regras de fonética, aprenda essas regras que você vai se dar super bem. Vou te dar alguns exemplos de palavras que as pessoas comumente pronunciam errado. Olha lá, palavra de empresa, hein? De dia a dia de empresa. Controle ou controlar. Muita gente, mas muita gente mesmo pronuncia assim. Control. Control. Nem fala o N, fala control. Não fala o L. O brasileiro geralmente não fala o L, né? A pronúncia correta é a seguinte. Control é um E átono. E a tônica em negrito aqui é a última sílaba. Control. E você tem que pronunciar o L também. Então você tem que pronunciar o N. Control. E pronunciar o L. Portanto, controle ou controlar. Control e não control. Aí você fala, não posso errar? Pode. Você está aprendendo inglês, você pode errar. O problema é que tem que aprender o certo. Quando você fala errado no meio de uma frase, as pessoas não entendem o que você está falando. Outra, palavra super simples, programa. Aí você vai falar, ué, como é que eu posso errar a palavra programa? Faltou um A aqui, ó. Programa. Muita gente pronuncia program. Program. A pronúncia correta é program. Program. Se você falar program, acaba soando problem no meio de uma frase, fica muito parecido. Soa mais como problema do que como programa. Portanto, programa é program. Auditor é a mesma palavra em inglês e português, né? Muita gente pronuncia auditor. Auditor é feio, hein? É muito feio. A pronúncia correta é auditor. Auditor, ou, no inglês americano, auditor. Auditor. E o último exemplo, chocante, aliás, planilha. A pronúncia correta é spreadsheet. Spreadsheet. 2 E's em inglês sempre tem som longo de I e você dá um sorrisinho para abrir esse I. Spreadsheet. Sheet. Muita gente pronuncia spreadsheet. Spreadsheet. Sheet. Você deve conhecer essa palavra aqui, né? Se você não conhece, dá uma pausa aí, digita, coloca no Google SHIT, veja a tradução. Mas eu acho que você conhece. Bom, o fato é que existe um verbo, aqui não é verbo, né? Existe o verbo spread, que é o verbo espalhar. E sheet, agora que você já sabe o que é, eu vou ser educado, eu vou falar que é cocô. Se você disser spreadsheet, vai ser espalhou, né? Portanto, a pronúncia de planilha é spreadsheet. Spreadsheet. Agora eu te pergunto, faz diferença ou não faz? Imagina você dizer spreadsheet no meio de uma reunião. Percebe o que eu digo por credibilidade?
e clareza do que você está dizendo? Portanto, a minha estratégia para você, eu sei que você deve ter a sua. Se você não tem, adote a minha. Se você tem, pense. Veja se faz sentido para você. Primeira coisa, aprender os tempos verbais. Conjugar todos os tempos verbais, que vai te dar base. É com eles que você faz ação. Sem eles, não há ação alguma. Vocabulário da sua área, vocabulário corporativo. Anote tudo e revise sempre até você internalizar, até vir à sua cabeça quando você estiver conversando, escrevendo um e-mail, relatório. E a pronúncia fonética, o que vai não só fazer com que você seja entendido e vai te ajudar a entender o que te dizem. Quanto mais você sabe o som das palavras, mais fácil é você entender as pessoas falando com você, ou quando você estiver assistindo a um seriado, ouvindo um podcast e por aí vai. E vai fazer com que as pessoas achem que você está mandando bem. Você deve ser um profissional bom, porque a sua pronúncia é super boa. Legal? Então essa é a minha estratégia para você. Espero que você tenha curtido. Tem mais dicas legais nas redes sociais. Se você não me segue ainda, me siga. Eu te espero lá e até a próxima.